Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um podcast do Corte à Venda. Sejam todos muito bem-vindos. Tá tudo bem com vocês? Eu aqui e minha parceira Isa. Tudo bem, Isa? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso pod. Hoje temos uma convidada super especial. É isso daí, pessoal. Já vamos dar as boas-vindas para ela aqui. É a Jerusa. Jerusa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui para a gente estar tendo um bate-papo aí, falar sobre moda, sobre gestão, sobre liderança, falar de venda. Prazer é todo meu. Na verdade, eu estou muito honrada em participar desse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo, falando aí desde o corte até a venda, nesse mundo lindo que a gente vive. Legal, Sim. muito obrigado. Nós estamos muito felizes em te receber. Seja muito bem-vinda. E eu tenho certeza que hoje nós teremos uma aula sobre venda, Ai, que delícia! sobre gestão e liderança, porque a Jerusa, gente, ela é, assim, referência em liderança hoje no Que atacado. delícia, gente. Verdade. Obrigada. Estamos muito felizes de bater esse papo. É isso daí, pessoal. Bom, nós estamos falando aqui da Jerusa, né? Da Jerusa da Cora Canela. Mas antes, nós queremos começar lá pelo começo. Queremos conhecer um pouquinho a Jerusa, né? Fora Cora Canela, como que tudo começou, como que você entrou nesse mundo da moda, de vendas. Conta um pouquinho pra gente aí da sua carreira. Conta, é uma história bem gostosa, é uma história que eu tenho orgulho de contar. Na verdade, eu vou contar um pouquinho antes de eu entrar nesse mundo da moda, que foi uma base muito interessante para mim. Eu comecei trabalhando com tecnologia, com telemarketing. E sabe aquele Jerusa, boa tarde, em que posso ajudar? Exatamente isso. E com o atendimento do telemarketing, eu vi que eu não gostaria em atendimento, que é atendimento engessado. Então, isso foi uma base muito importante. E moda, eu acho que já é do meu sangue, eu sempre gostei. Eu morei fora um tempo, trabalhando com tecnologia, e quando eu retornei, eu Você é de queria entrar. Maringá. Sim, eu já queria entrar no atacado, eu já namorava o atacado, quando eu voltei para Maringá. E nesse processo, eu não conseguia me encaixar no atacado, por conta de eu trabalhar com tecnologia, que são dois mundos bem diferentes. E aí eu encontrei um lojista e eu fui bem direto. Eu falei, eu vou trabalhar para você. E ele, como assim, Jerusa, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou trabalhar para você. Aí ele, tá, mas o que você faz? Você é vendedora? Não. Já gerenciou moda? Não. Já trabalhou com caixa? Não. Mas eu vou trabalhar para você. E assim começou a minha história. E eu comecei no jeans como vendedora, sempre muito curiosa, quis aprender toda a parte financeira, e assim fui conhecendo Polo de Maringá, Polo de Cianorte, fui para Brusque, fui para São José, e aí eu passei para gestão. Então foi mais ou menos isso a minha história com a moda. Legal. Legal. Você viveu, então, realmente todas as fases, né, do Sim. atacado, já como vendedora, e hoje lidera muitas equipes. Como assim essa trajetória te moldou a ser essa referência de liderança, né? Obrigada. Você tem noção que você é essa referência? Gente, eu tô ficando muito honrada, muito feliz Porque mesmo. a gente pensa em gerente, a gente pensa muito em você também, Ai, que legal. né? Como, assim, essa trajetória de passar por todas as áreas te ajudou a chegar até aqui, assim, te moldou? Eu falo assim, eu acho que foi muito importante eu conhecer todos os cenários. Eu brinco, inclusive, com as minhas equipes. Eu falo, meninas, o que vocês vão falar, eu já falei, então eu sei o que vocês vão falar. Porque, assim, é interessante porque eu sei qual que é a vivência na área da venda, eu sei qual é a vivência na área do caixa, e eu tive um outro fator que foi muito importante para mim também. Eu já fui lojista no varejo. Então, eu conheci a realidade da cliente. Eu sempre falo para muitas clientes assim que eu admiro muito o trabalho delas, que eu sei todos os prós e os contras. Então, eu sei qual que é a luta diária delas. Então, assim, elas têm a minha admiração. E as meninas também. Então, assim, foi muito importante na trajetória, para eu saber moldar a minha equipe, para que a gente chegue não só no resultado financeiro, mas no resultado também de um bom atendimento, de um bom trabalho em equipe, uma boa convivência. Então, tudo isso
faz com que a gente chegue no resultado final, que sim, é as vendas. Sim. Mas começa lá atrás, desde a contratação, a formação de equipe, porque tem essa questão também. Não é só a pessoa em si trabalhando. A equipe tem que casar. Então, assim, tem todo o contexto. Então, foi muito importante eu começar lá como vendedora para entender todo o processo que a venda passa, o financeiro, o nosso caixa passa. E eu falo que a parte de eu ter participado do varejo, como lojista do varejo, também foi muito também, né? importante. Conhecimento, Sim, é legal. Assim, você conhece toda, vamos falar assim, toda essa cadeia, né? Desde toda a a da venda, logística. você sabe, é o que você falou, quando ela vem com alguma coisa, uma pessoa fala, não, eu já passei por isso. Isso. Então, assim, eu acho que isso daí é uma coisa muito importante de um líder ter, né? Ele tem que Sim. conhecer realmente todo o processo ali. Sim, E assim, teve algum momento qual que foi assim um desafio grande que você acha que você teve aí nesse momento, ou nas vendas, ou na liderança, que foi um desafio assim que... a minha equipe, elas sabem que convive comigo, eu falo que o maior desafio para a gestão é a contratação e a demissão. Porque quando São a dois gente momentos são dois momentos cruciais ali na formação e em todo o processo. Porque quando a gente vai fazer a contratação, a gente tem que conhecer desde o histórico pessoal, porque não adianta a gente falar que o pessoal ele é separado do profissional, porque na prática não é. Então a gente tem que saber como é o contexto pessoal e mais o contexto profissional. Sim. Aí no contexto profissional tem que enquadrar dentro da equipe. Porque eu falo assim, cada equipe ela tem uma característica. Por exemplo, a equipe de Maringá, ela é totalmente diferente da equipe de Cianorte. Então, assim, a gente tem que entender como é o funcionamento da equipe. E a contratação, eu falo que é uma parte muito complicada. Porque para a gente chegar a tomar uma decisão de desligamento, é porque já está afetando o contexto da equipe. Então, é uma parte muito delicada, muito triste, né? Porque mexe com muita coisa. Eu acho que, para mim, como É ruim para gestora, quem tá fazendo, para você que tem que demitir alguém, isso sim, é horrível. é Isso uma coisa assim que horrível. Eu falo que para mim sempre vai ser o maior desafio da gestão. Só que é necessário, porque assim a gente tem que pensar num todo. Exatamente. Hoje você lidera 2 lojas, né, de cidades diferentes. Sim. E, assim, você desde o início que entrou na Cora já começou com as 2 lojas ou foi logo depois? Não, eu falo que eu sou meio que um processo. Aham. Eu entrei como gestora da loja de Maringá, e aí nós tivemos um crescimento, assim, muito significativo. Hoje eu participo, aí com o tempo eu assumi a gestão de Cianorte, e hoje eu participo de algumas questõezinhas da fábrica também. Sim, Nós nós vamos chegar aí. Eu né? gosto sempre de dar o meu pitaco. E assim, quando você recebeu essa proposta de gerenciar uma segunda loja, porque a gente vê, mas não vê muito, né? Sim. a gente na verdade vê, né? Vê de fora, né? E assim, acredito que seja ainda mais desafiador, né? O dobro dos desafios. Mas você vê muita diferença, assim, de uma loja para outra? Sim, na Sim. verdade eu já tinha passado por essa situação numa outra marca que eu trabalhei, gerenciando mais de uma equipe. Mas sim, a diferença é gritante do comportamento, não só no comportamento da equipe. Cada polo ele tem o seu perfil, diferencial, isso. Um perfil Ele, diferente. isso, ele tem o seu perfil. Ele tem o seu jeito de atendimento, o que ele trabalha, parcerias. E os clientes também, mesmo sendo polos muito próximos, o perfil do cliente é outro. Então, você tem que trabalhar um atendimento diferenciado. Por mais que eu gosto muito da gente ter uma logística muito bem desenhada, eu gosto do atendimento personalizado. Eu sempre cobro muito das minhas meninas que elas olhem a cliente de uma forma individual, que cada cliente tem a sua história, tem a sua logística, então a gente tem que olhar para a cliente como única. E olhando dessa forma, a mesma questão acontece nos 2 polos. Nos 2 polos, eles têm uma tratativa diferente, tem todo um contexto diferente. Legal.
a gente, vou voltar aqui um pouquinho na Jerusa. Assim, ó, Bom. porque além de, a gente soube também, eu soube que você, além de gestão, né, dessa gestão, dessa liderança, você também dá mentoria, independente Sim. da marca, né, da marca que você Sim. trabalha, você presta um serviço de mentoria. Sim, então, eu também presto uma consultoria e mentoria. Também faço treinamento. Essa mentoria é para, assim, quem quiser participar, não é só gente focada da venda, do atacado, ou não, é Não, eu cliente. já trabalhei muito com lojistas do varejo, já trabalhei com lojistas do atacado, com suporte, desde a parte de criação, atendimento, formação de equipe. Trabalho também com formação de gestão, trabalho também com treinamentos de equipe. É Bem legal. um paralelo. Aí, ó, pessoal, você que quer uma mentoria aí, quer melhorar suas vendas, ó, já sabe aí ó, com quem falar. Pois é. Bacana. Fala, Isa. Pode... Jerusa, assim, qual foi o momento que você esteve, assim, durante toda a sua trajetória profissional, que mais te marcou, assim, como líder, como gestora de alguma marca? Mas me marcou. Assim, que você fala assim, nossa, naquele dia ou naquela época, seja um desafio ou algo muito Sim. bom. Teve uma época que eu falo que foi um grande professor, que foi a pandemia. Sim. Foi uma época que foi assim, foi em março nós tivemos um evento, um lançamento de coleção. E logo, Março de 2020. isso, aí logo em seguida fechou. E nós tivemos na marca que eu estava uma feira fantástica. A gente faturou muito no sábado e muito no domingo. Então, assim, a gente sabe aquela feira fantástica que você sai assim realizada e logo em seguida fechou. Pandemia. Na hora deu assim uma inquietação, fiquei uns dias pensando o que fazer. E aí eu tomei a decisão de pegar toda a mercadoria e levar para minha casa. Na época eu tinha um espaço e eu simplesmente peguei toda a mercadoria e levei para minha casa. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Porque agora a gente não tem contato físico, a gente Era tem uma que... dificuldade, era essa, né? Sim, Contato físico. Assim. sim, contato físico, a questão como as clientes iam reagir com isso. E eu falo que foi literalmente um professor na minha vida, porque eu vi que todo desafio existe uma oportunidade por trás. Exatamente. A minha equipe, ela abraçou isso com muito carinho. Foi assim, foi dias maravilhosos, a gente se cuidando dentro de casa. Nós fizemos cafés maravilhosos, o atendimento prosseguiu e a venda continuou. Então, assim, foi um professor sensacional, porque eu falo para minhas meninas, gente, não adianta a gente arrumar problema para solução. A gente tem que buscar a solução, porque problema em todo momento a gente tem. Exatamente, é. Então, assim, para mim foi um momento muito Os marcante. Legal. desafios, né? Foi. Ah, o desafio de gerenciar 2 lojas, eu acho que você já conseguiu dizer bem, né, sobre. Mas a gente percebe que a sua equipe é uma equipe muito alinhada. E o que você faz, assim, para conseguir manter todas as suas 2 equipes alinhadas com a essência da marca? Porque a Cora é uma marca que a gente percebe que tem, né, ela veste uma mulher clássica, atemporal ao mesmo tempo, e a gente vê que a gente trabalha ali o dia a dia com as meninas no tete-a-tete, conversa sempre com as vendedoras, a gente percebe que elas são sempre muito alinhadas com a essência da Cora. Eu falo que a minha gestão, ela tem 2 pilares que para mim é primordial. Uma é uma rotina de procedimentos, que eu acho que facilita o dia a dia das meninas. Então, assim, sempre que eu entro numa marca, a marca ela tem toda uma história, todo um procedimento. Eu coloco o procedimento e a história da Jerusa nessa marca. Eu coloco a minha rotina e eu deixo tudo muito bem desenhadinho, porque eu acho que quando tá... É a mesma coisa quando a gente pega um carro. Quando a gente sabe a trajetória que a gente vai fazer, a gente faz de forma automática, de uma forma mais tranquila. Sim. Se a gente vai todos os dias para um lugar novo, a gente tem que desenhar, parar, pensar. Então, isso, além de não otimizar o tempo, ele causa um desconforto, uma dificuldade e as meninas acabam se perdendo. Então, esse é um pilar. Outro pilar que eu acho primordial, e por conta disso que eu comecei com a consultoria, é o treinamento. Eu penso assim, ainda mais você
não estando presente, você tem que capacitar a sua equipe. Então, eu sempre brinco que eu gosto de pegar meninas com conhecimento e eu gosto de valorizar o passe delas. Porque, assim, eu treino para que elas fiquem prontas para o mercado, para uma outra profissão, mas eu gosto que elas estejam prontas. Então, eu acho muito importante a gente capacitar e treinar toda a equipe, para que mesmo eu estando ou não, elas consigam caminhar ali de uma forma segura e com que elas tragam prazer para o cliente quando ele vai ser atendido. Legal. Isso daí, sim, é você ter uma metodologia, né? Isso daí é o que você falou. Independente de você estar presente presencialmente, você sabe que tá funcionando, tá tudo certinho, né? Tem que estar Tem que girando, estar né? girando a coisa, né? Assim, no mesmo sentido dessa pergunta da Isa, que elas estão bem alinhadas, a gente percebe, você já até comentou isso sobre demitir ou não, e demitir e contratar, a gente percebe que você também tem uma equipe muito fiel, né? As meninas estão com você lá há Sim. bastante tempo, elas são bem, né, bem fiéis à marca e acho que também isso tem a ver com você, com certeza, né? Sim, a Ela marca ela tem uma história não tem muita lindíssima. rotatividade né, de vendedores, Não, isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu falo realmente assim que quando a gente chega a fazer uma demissão, é porque a gente já passou pelo menos 1 ano trabalhando e por algum motivo a pessoa não se enquadra mais. Mas eu tento manter a equipe assim o máximo que eu consigo, até porque a gente cria, a gente fica ali, vira aqui meio uma família, né? A gente entende o funcionamento de cada uma. Então, assim, é muito importante com que não haja rotatividade, tanto para nós, o interno, quanto para o cliente. isso é Porque o muito bom, cliente né? também cria uma afinidade com as Exatamente, meninas. verdade. Isso aí é ruim, né, essa rotatividade, assim, Sim. isso é ruim para a marca. E assim, ó, fazer uma perguntinha polêmica. Ai, meu Deus! Assim, algo que não é nada que você não saiba. O que que diferencia, assim, quando você está contratando, um exemplo, assim, o que que você bateu o olho na pessoa? Às vezes é difícil você, a princípio, assim, mas o que que você acha que diferencia, assim, um vendedor que você fala, não, essa pessoa é fera, e o que não é? Vamos supor, qual que é a diferença? Você fala, poxa, esse aqui não era o que eu pensei, não, né, não, mas o que que diferencia um vendedor forte, um vendedor assim, de um outro que não? Na verdade, Haroldo, não tem uma questão específica, porque eu falo que a equipe, mais uma vez associando, é como se fosse uma engrenagem. Cada uma tem uma peça, uma função importante dentro da equipe. Não existe um perfil que seja. Ela é o perfil ativo. Ok, o perfil ativo ele é sensacional, ele vai para cima, ele corre atrás. Mas se eu tiver uma equipe só com pessoas ativas, eu vou ter problema de comportamental. Tem que ter o equilíbrio, né? Sim, se eu contratar uma pessoa emocional, ok, a pessoa emocional ela é sensacional, ela é carismática, ela abraça, ela acolhe. Só que se eu contratar uma equipe inteira emocional, eu vou ter problema, porque a equipe inteira emocional vai levar tudo pro lado emotivo, é choro. Então, assim, Qualquer coisinha. isso. Então, eu sempre penso na equipe como se fosse uma engrenagem completa. A gente tem que ter o perfil que acolhe, o que ouve, que te abraça, mas a gente tem que ter ativa. A gente tem aquela que corre atrás, a que tem, sabe, que ela tem ela tem iniciativa. A gente tem que atitude, ter né? a teórica também, que é aquela metódica, que é mais organizada. Então, todos os perfis eu tenho Sim. dentro da minha Legal. equipe. Isso aí equilibra, né? Quando uma Sim. tá de um jeito, a outra puxa para, né, pro lado Sim. dela, é legal, bacana. Sim. E com certeza essa engrenagem influencia muito nas vendas, né? Sim. E assim, hoje você percebe que a sua liderança é mais feita por comando ou conexão assim com as meninas? Os dois. Os dois. Sim. E não, pode Pode continuar. falar. Cada situação ela exige um posicionamento. Uma líder ela vai ter um momento que ela vai precisar acolher, mas ela vai ter momento que ela vai precisar ser mais rígida. Então, assim, cada momento exige um posicionamento. A gente tem que ter muito jogo de cintura para saber qual usar em determinada situação. Sim. E você acredita que as vendas, agora no atacado, pós-pandemia, é mais técnica ou mais comportamental assim, de acordo com as vendedoras?
Na verdade, sempre foi 15% de técnica e o resto de força de vontade. Porque o atendimento a gente tem que buscar solucionar um problema da cliente. Uma Qual dor, né? isso, qual que é o problema, qual que é a dor do cliente? A cliente quer um produto que vai vender. E aí a gente tem que, entender como que é a loja dela, para quem ela vende, porque dentro da minha marca eu tenho um produto que vai atender uma cliente que é mais casual. Claro, com uma elegância, uma sofisticação, um corte impecável, mas vai usar uma mercadoria mais dia a dia, vamos por assim, um produto mais dia a dia. Eu tenho também dentro da minha marca a cliente que ela está sempre bem arrumada, no estilo mais alfaiataria, ela é mais clássica. Então eu tenho que entender a minha cliente para eu levar esse produto. As técnicas são importantes, que é aquela parte que eu falei lá atrás. Sim. Mas o resto é a força de vontade de querer realmente cuidar da nossa cliente, querer que ela venda tão bem quanto a gente deseja vender. Sim. Eu falei que ia ser uma aula de vendas. Aproveitando esse gancho aí que você falou, de estar sempre conhecendo a cliente sobre, vamos supor, eu sei que vocês auxiliam o cliente numa uma coleção, vamos supor que é uma coleção que ela já passou, uma coleção anterior, e a cliente Sim. ainda tem aquela mercadoria. Então fazer essa reciclagem, vamos falar assim, mudar ali um look, pegar uma blusa do lançamento que está agora, com uma peça que já foi, para poder girar o estoque, para ela não ficar com aquela mercadoria parada, né? Sim, eu sempre trabalho muito com as minhas meninas que elas ajudem as clientes a fazer compras assertivas. O que que é uma compra assertiva? Não é só para o nosso lado, não é só ela buscar novidade. Tem muita cliente que chega na loja querendo só novidade. A novidade não é interessante, como que eu posso dizer? Em vias de fato. Sim. A compra assertiva é ela comprar o que vai Vai vender, girar, né? que vai girar e que vai casar com o estoque que ela tem. Isso. Isso é uma coisa também que a Cora pensa, porque a nossa coleção, ela conversa entre si. Ela conversa de uma coleção por exemplo, o inverno desse ano, se você pegar uma peça do guarda-roupa do ano passado, ela conversa. Então isso a gente tenta sempre fazer. A gente sempre tenta, chegou a coleção nova, a gente tenta casar com uma Com peça alguma que a que cliente já tem tem lá lá, no né? estoque. Sim. Porque a gente vai ajudar ela a vender Sim. esse look. E talvez a cliente que ela vai atender vai querer exatamente aquela peça que ela tem no estoque, que talvez ela não tenha visto ainda. Isso é muito importante, assim, eu acho que até uma mentoria isso daí, né, porque vamos supor, a cliente não ficando com mercadoria parada, vai estar ajudando a própria marca. Não é o caso, mas vamos supor, às vezes a pessoa fica com a mercadoria que não gira, fala: "Ah, essa marca aqui não girou". Não é o caso da Sim. da Cora, a gente sabe disso daí, que lá vende tudo, né. Vende muito. Lá vende tudo, mas é muito bacana dar né, essa assessoria para o cliente nesse sentido, dele poder Sim. estar pegando uma peça que ele às vezes já tem lá, com alguma coisa que está lançando hoje, né. Sim, a gente sempre faz isso. A gente pede para as clientes: escuta, o que que você tem aí? Me mostra. E a gente sempre vai fazendo, por exemplo, esses dias nós fizemos uma campanha com peças que já tinha aí praticamente esgotado na loja. Nós pegamos uma influencer para ir para Buenos Aires. A ideia da campanha não era mais a gente vender, era movimentar o estoque das clientes que compraram. Ai, Então, legal. assim, a gente trabalha muito dessa forma, tanto interno, tanto a nível Cora. O mercado atacadista mudou muito nos últimos anos, né? Bastante. E, assim, qual a maior mudança que você percebe que os lojistas vêm acompanhando ou que não? Que talvez deveriam estar acompanhando essas mudanças. Você tem alguns pontos assim? Eu acho que com o crescimento pós-pandemia, a gente viu uma invasão de tecnologia, os apps de compra. O que eu vejo que é uma coisa que eu acredito que as clientes deveriam olhar mais, no sentido assim, quando a cliente ela vê que um determinado produto está estourado, ou questão de preço, num determinado app, que nós já sabemos quais são,
ela tenta concorrer com isso e ela tenta levar isso para a loja. Eu acho que ela tem que buscar o diferencial, a loja dela tem que ter a identidade dela, tem que ter o Sim. diferencial, porque cada vez mais a tecnologia vem aumentando. O cliente ele não quer, hoje ele busca mais do que só um produto. O produto a gente tem em grandes quantidades, numa escala assim, sem dimensão, concorrência de preço, ele quer comprar um diferencial. A moda não fala só sobre produto, ela fala sobre acolhimento, ela fala sobre se sentir bem, ela fala sobre autoestima. Então, eu acho que a gente tem que abrir muito o nosso olhar em relação a isso. A Sim. moda é muito mais do que vender roupa. É que assim, o lojista se destacar por ser ele, né? Sim, e Pra cada pro um tem cliente um diferencial. buscar ele pelo diferencial dele. Exato. Bem legal. Nessa mesma pergunta da Isa, sobre, né, o que mudou, eu acho que uma coisa que mudou bastante, vocês fazem muito bem isso lá, é um atendimento personalizado com o cliente via fazer um vídeo para o cliente. Sim. Eu vejo lá, vocês fazem isso aí muito bem. Até live também, né? Mas o cliente, as suas vendedoras lá, elas ligarem. Não sei se é vendedor o nome que vocês usam lá. Tem um Consultora. né? Tudo. Vendedora. Sim. O objetivo é um só. Sim. Mas assim, eu vejo que elas ligam de vídeo para as clientes lá e tá mostrando a peça e conversando. Isso é muito legal. E essa mudança veio também pós-pandemia, né? Sim, eu Hoje- falo que a gente tem que se adaptar na necessidade do cliente. Quando eu era do jeans, nós passamos uma época que foi assim muito interessante. Eu falo que eu ligava para o cliente e falava assim, viu, tô mandando tantas peças. O cliente falava assim, ai, tá, pode mandar. Pode confiar? Eu, pode confiar. Ponto. Depois entrou o WhatsApp, depois veio o Instagram. Então a gente tem que se adaptando ao novo mercado. Hoje, o que o mercado pede? O mercado pede que a gente leve a mercadoria de uma forma confortável e rápida para a cliente. Sim. Então, assim, essas adaptações a gente vai fazendo no atendimento e essa é uma outra questão da contratação. Eu sempre falo para as meninas, quando eu contrato, você está de acordo a movimentar de acordo com o que eu preciso e o mercado pede? Porque assim, tem coisas que a gente não fazia e hoje a gente precisa fazer. Por exemplo, videochamada. Tá, é uma atualidade, a gente não tem como não fazer mais. Questão de live. Sim, ela entrou na nossa rotina, a gente tem que fazer. Então, coisas que a gente vai se adaptando para prestar um melhor atendimento. Mesmo porque hoje é o que a gente falou, o cliente presencial hoje está mais, ele Sim. está vindo menos. Então, esse vídeo, essa videochamada é muito importante, né? E pegando um gancho também no que você falou, eu vou fazer um marketing nosso sobre a rapidez do cliente receber essa parte aí com a gente, viu? A hora que você verdade. pedir a Sim. sua mercadoria, no outro dia ela tá chegando aí para você. Não, eu falo para as meninas, eu gosto muito de acompanhar o trabalho também dos assessores de moda. E não é porque vocês estão aqui, mas vocês estão fazendo um trabalho muito bonito de assessoria. Vocês estão buscando levar mais do que moda, vocês estão buscando levar informação, conceito. Vocês estão fazendo um trabalho assim impecável. Ai, Eu muito fico obrigada. grata da nossa parceria, ela ser Sim. cada vez mais forte. Legal, a gente também está se adaptando ao mercado, né? A gente está Sim. vendo essa mudança, então a gente vê vocês se adaptando, mudando. Falou, opa, a gente também não pode ficar para trás, nós temos que nos Sim. adaptar. Sim. Isso daqui que a gente está fazendo, esse podcast, é uma das coisas que a gente procurou assim, falou, poxa, né, o que seria legal fazer uma coisa diferente, né? Porque muita gente tem curiosidade de saber de como é que funciona, como é que... Porque Como que é às os vezes, bastidores. às vezes a pessoa vê a peça bonita lá na vitrine, mas não sabe, né? Como que aquela peça chegou ali, né? Como Sim. que é realmente o do corte à venda. E cada marca tem o seu do corte à venda diferente. Sim, é né? todo um processo feito com muita dedicação. Exatamente. E às vezes a gente fala assim, quando atrasa uma peça, a chegada de uma peça. Gente, para chegar uma peça na loja, ela tem toda uma história, ela tem todo um processo, ela passa pela mão de várias pessoas. Então, assim, não é uma peça, é Sim. toda uma história que tem em cima de um De modelo. um modelo, de uma coleção, né? Sim, E principalmente a gente que trabalha na pronta entrega, assim, tem que ter um giro rápido. Por exemplo, a gente hoje,
o que está vendendo é coleção de inverno, praticamente, né? Mas eu tenho certeza que a de verão do ano que vem já está lá sendo estudada, Sim. já tendo desenhada, já, né? Já Na já estão comprando tecido, a gente sabe que é Nós, assim que funciona. nós já estamos no 5º lote de verão. Olha aí. Então, assim, a gente tem que ter, eu falo que a nossa bolinha de cristal tem que estar sempre muito ativa, porque a gente tem que ter uma previsibilidade, porque o atacado ali é semanal. Então, assim, a gente tem que ter assim, uma logística muito bem desenhada para a gente criar uma peça para cair em determinada semana, porque tem a questão da temperatura, tem a questão dos nossos eventos. Então, assim, tem toda uma história para a peça chegar. Então, você vê, a gente aqui hoje, a gente está até mais quentinho aqui, Hoje Tá- tá bem mais frio. está bem mais frio, mas nós já estamos criando o verão. Então, é uma coisa fantástica. O atacado, eu percebo que ao mesmo tempo que ele é super adiantado na criação de pronta entrega, coleção, a gente, por exemplo, hoje está frio e lá na sua loja eu fui escolher e tem roupas de frio, Tem. né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente se adianta muito, a hora que a gente chega lá na loja já tá tudo perfeito, já tá tudo maravilhoso, já tem o que a gente precisa para aquele momento. Então, ele é imediatista na compra, mas antecipado na Não, fabricação, né? E eu acho sensacional. Você para imaginar que a peça que está na Sensacional. loja hoje, que aqui para nós tá fazendo, fez 6, 7 graus, que está fazendo um friozinho maior na maior parte do Brasil, essa peça tem que chegar na semana exata. Sim. Porque se ela chegar na semana anterior, por exemplo, nós criamos um couro 5 meses atrás, só que ela tem que cair na semana X. certa, né? Sim. Então, assim, imagina como tem que ser tudo muito bem desenhado, arquitetado. Sim. Mas usando o seu termo de engrenagem, eu percebo que o atacado, por exemplo, vem da fábrica, dos donos da marca, aí chega na loja, aí tem as vendedoras, tem a gestão, e aí tem a gente como agente de moda, que o nosso trabalho, por exemplo, voltando um pouco também no assunto da internet, hoje se a gente esperar o cliente vir pessoalmente conhecer a marca, é muito difícil. Então, nosso trabalho que a gente fala, agora a gente tem o podcast, a gente tem o nosso Instagram, os nossos provadores que a gente faz, para levar para o cliente aquilo, para ele conhecer através do nosso olhar, para chegar lá para ele rápido, e agora lá na loja dele ele já tem. Então, assim, é uma engrenagem que precisa de todos. E ela tem que girar rápido. Rápida. Tem. Mas vou falar um pouquinho agora, você falou do frio, do que vocês estão usando, né? Quero elogiar tanto a Isa, olha. Acho que a Isa tinha que dar uma desfilada aqui. Olha que A chique Isa que tá linda de Olha cora essa canela. jaqueta. Que Toda coisa bordada. chique. E a Jerusa Sim. também, com esse Ai, casaco, obrigada. essa aí, então você está Maravilhosa. de parabéns. Muito obrigada. Obrigada. E essa coleção, assim, eu acho a Cora Canela, assim, todas, né? A gente não vai se comprometer aqui, lógico. Aham. Gostam muito da Cora Canela. Eu acho que todo mundo gosta do que é muito bem feito, muito bem Sim. desenhado, o caimento perfeito, né? A Keila, minha esposa, você sabe disso, ela é fã. Ai, Eu ia Não, falar. Não quero comprometer aqui, ela gosta de todas as marcas, mas assim, ó, é porque Keila chegou coleção hoje. é que ela, assim, ela é fã da Ela é Cora fã. Canela, assim, número 1, né? Mas não é isso, eu acho que todo mundo gosta do que é bem feito, né, de uma coleção bonita, de uma modelagem que veste bem, de uma coisa, né? Eu acho que todo Haroldo, mundo gosta do que é bem feito. eu sempre brinco com a cliente que ela só não vende bem Cora se as clientes não provaram ainda. Verdade. Porque se ela provar, ela vai querer. Porque ela atende desde uma menina mais nova até uma mulher de mais madura. Ela atende desde uma mulher mais casual até uma mulher mais clássica. Porém, todas com um acabamento, com um corte impecável, com uma elegância e com uma identidade. Eu falo assim, é muito gostoso que você consegue olhar para a roupa e falar assim, essa roupa é da Cora. Exatamente. Então, assim, ela tem uma Verdade. identidade única. Então, eu acho que a gente mulher gosta disso. Sim. A gente gosta de ser única. E isso tá no DNA da Cora. Eu assim, às vezes, eu olhando assim, o que você falou, eu até consigo me identificar, mas as mulheres sabem logo, né? Por exemplo, a Sim. gente falando Sabe, aquilo, a hora de que ela cara. olha uma pessoa assim, ela fala, ela tá de Cora, ela Aham. tá uma marca, né? Isso é muito legal, né? Já criou essa identidade Sim. forte, assim. E a gente falando de coleção agora, você participa da Participo. criação? Participo. Gente, é uma coisa assim fantástica a criação.
porque é desenvolvido muitos modelos e na aprovação ela vai reduzindo de uma forma, e são várias pessoas participando desse processo. Então, nós recebemos média, no mínimo, média de 20 Modelos? looks semanais, modelo semanal. Uhum. Para chegar nesses 20 modelos, foi criado mais de 100. E aí, assim, por exemplo, a jaqueta que você tá, não, esse tom de bordado não combinou com esse. Esse aviamento não combinou com esse. Então, assim, é um detalhe, é uma riqueza, é assim, é toda uma história por trás. Entende? Por isso que eu falo, Por isso que você ajuda também na criação. também É você que está no tete a tete ali, Sim, né? Sabe o sim. cliente tá. sim, e isso é uma coisa interessante. É muito gostoso a gente estar numa empresa que ela ouve, não a gestora, ela Sim. ouve o que o cliente, porque eu sou Exatamente. só uma porta-voz. Eu sei o que o cliente está precisando lá lá na loja dele. Sim. Então, assim, eu participo também desses detalhes e eles estão muito abertos. Por isso que a coleção da Cora é uma coleção impecável Exatamente. e funcional. Tem que ter esse feedback, né? Tem. Tem marca que eu já percebi que não. Você vai, às vezes eu já vejo a pessoa dar opinião, a pessoa, não, já desenvolvi, já está pronto, mas esse feedback é muito importante. É muito importante. Por exemplo, agora, ontem foi o dia da aprovação. Inclusive, gente, que os looks fantásticos, já pro verão, Já já vou dando dar um spoiler. spoiler, que tá sensacional. Era uma calça com 2 blusas, que a gente sempre pensa nessa logística. Uma blusa com detalhe, outra com outro detalhe. Ficou legal, esse detalhe era uma gola. Uma gola. Sim, vamos modificar isso? Não, deixa assim. Então, assim, são detalhes muito importantes e de verdade, ficou lindo, gente. Vamos aguardar, pessoal. Tá vendo aí? Já tá tendo um Já o spoiler aí que a coleção tá. spoiler. Voltando um pouquinho aqui num assunto que você falou sobre o que você falou, a cliente só não vende se ela não, né, se ela não Isso. experimentar. E eu já passei por isso, nós já passamos por isso, inclusive a cliente fala assim, o cliente pede uma marca, você conhece a Cora? Aí o cliente fala, mas não é muito perfil dos meus clientes, mas você já conhece, você já leva umas peças para você fazer. Já fez um pronto, já teste. virou cliente, assim, tem algumas clientes que a gente fez Verdade. isso e elas já, né, viraram cliente que Fiel. fiel. É uma pergunta polêmica agora, Ai, mais meu uma Deus. polêmica. Assim, olhando para o futuro, você acredita que vai separar marcas que vão crescer das outras? Assim, Eu acredito que, com o passar dos anos, vai sim marcas que não vão existir mais, porque não vai se adaptar ao atualizar. mercado. Se atualizar. Isso que nós estamos falando de aprovação de roupa, de eu participar lá da aprovação da roupa, por que que é importante? Vamos voltar lá na pandemia. Na pandemia, quem vendia vestido de festa, quem não se adaptou à necessidade do cliente ficar em casa bem arrumado, sim, a venda caiu. Verdade. Com o tempo, se ele não se adaptasse, por exemplo, a moda conf que entrou, sim, ele já não participaria mais no mercado. Porque hoje é muito forte a moda conf. Tá, mas a minha marca, ela é uma marca elitizada. Sim, então vamos adaptar a moda conf a essa necessidade. Então, assim, eu penso que sim, Isa, eu acredito que com o tempo vai ter marcas que vai fortalecer por Sim. conta da escuta ativa, a necessidade do mercado e do cliente. E sim, tem outras marcas que, infelizmente, elas não vão conseguir se manter sólidas caso elas não se atualizem, não É. escute o que o cliente realmente precisa. eu acredito muito nisso também. Acho que o pós-pandemia ensinou muito isso pra gente, porque quem não se atualizou ficou pra trás. O atacado antes era 100% assim, presencial, as clientes iam, era um ônibus lotado. Hoje, quem não se adaptou no online, não se adaptou nas videochamadas, nas lives, nos provadores, infelizmente fica para trás. Então, eu acredito muito nisso também, desse destaque futuro vem da atualização mesmo. Essa questãozinha, por exemplo, da contratação, um tempo atrás as meninas falavam para mim assim, quando eu ia fazer uma entrevista, eu amo atender balcão. Hoje isso não é mais o predial, o essencial.
A pessoa tem que falar, eu amo atender o cliente de acordo com a necessidade dele. Seja WhatsApp, seja videochamada, isso já não é mais um diferencial, porque hoje ele já não tá mais presencial. Então é tudo... E olha que engraçado, eu falando assim de mim, né? Quando eu entrei no shopping, eu comecei a trabalhar na recepção do shopping. E a minha mãe já trabalha no shopping há mais de 20 anos. Então, assim, eu cresci com a minha mãe trabalhando lá, né? E aí eu falava assim, Deus me livre de ser vendedora e atender balcão. Eu tinha pavor, pavor. E aí depois veio a internet e aí eu aprendi que eu consigo vender Via internet. via internet, Via via... internet. E aí quando acontece de vir clientes presencialmente pra gente atender, é tudo uma questão de treino mesmo, né? Sim. Tem gente que tem pavor de abrir o Instagram e fazer um story e vender por ali, e eu tinha pavor de vender presencial. Então, eu me adaptei ao presencial e o ao Instagram eu já cliente. sabia, assim, Sim. né? De certa forma. É a gente se adaptando Vai se realmente. adaptando. Mas no começo eu falava assim, meu Deus, eu atendo balcão? Eu tinha pavor. Vou fazer mais um comentário aqui do look, não é do look, é assim, ó, como que as mulheres são mais antenadas, né? O homem, embora Mais a gente prático. trabalhe com moda, mas a gente, sim, fala, pô, que legal, isso aí tá usando. Aí, hoje, a hora que a gente saiu, eu falei, Isa, seu cabelo agora eu tá já por dentro soltei. tá por dentro, assim, ela falou, mas é assim que tá usando. Eu falei, nossa, então tá por aham. Como a jaqueta gola. é mais alta, eu vim com ele por dentro e soltei a franja dele. Chega lá, tira o cabelo. Eu falei, não, mas é assim. É assim Assim que é que pra usa. usar. Exato. O papo tá muito legal Muito aqui, bom. gente. bom. Tá tão legal que a gente acabou, nós trouxemos umas fotos aqui para mostrar de sua, lá do começo, quando você começou uma foto que conseguimos, Ai, aí não meu acabamos nem mostrando. Dá para mostrar as Deus. fotos aí, produção? Pode soltar na sequência aí, só pra gente relembrar aqui alguns momentos. Olha lá, Meu Deus, quem é essa? olha aí. Essa A fase eu Jerusa. tava grávida. É, olha que Nossa, legal. A que gente delícia. nem comentou sobre mais essa, Verdade. né, de ser Gente, que mãe, legal. dona de casa. Pode soltar as fotos aí, só para pedir pra gente. Olha aí. E eu lá no- grávida do meu bebezão. Ai, que legal. Que delícia, gente. É uma história, Olha aí, né? ó. Lá, isso aí é A mais antigo. Thalícia tá comigo já faz quase 11 anos. Ela foi para uma marca, ela foi para outra. Foi ela que conseguiu as fotos. Bacana. Foi. Acho que sim. Gente, a aham. Thalícia, ela tem todo não, como que fala? Eu tenho que tomar cuidado com ela, que ela tem tanta foto do meu Tomar passado. arquivo. Ela tem um arquivo, seu, Tem ela um tem arquivo um histórico. confidencial. Que delícia, Tem gente. mais alguma? Olha aí, pandemia. Ai, Falamos de pandemia. pandemia. Da Cora na Nossa. pandemia. Foi uma época que a gente nem acredita que passou, né? Por Foi isso, verdade. E passamos. passamos, graças Que a Deus. delícia, Acho quanta que história. essa tá mais atualizada. Sim, essa foi mais lá no nova. Avenida Fashion. Ah, é? No Sim. E Eu você, tava com a loja do Avenida e a loja do Paraná. olhando essas fotos, assim, qual o conselho que você daria para essa Jerusa e para as próximas, assim, futuro? Aproveitando que você vai dar o conselho, a gente está com o tempo meio corrido, assim, deixa um recado para quem quer começar, para Sim. uma vendedora que está entrando no mercado, ou até uma cliente, uma pessoa que quer começar, ou que já está já tem a sua loja, para não desistir, deixa Até uma mensagem. as gerentes, né, do pra shopping todo que assistem mundo, a isso. gente, Deixa dar uma mensagem aí dica, uma pra- mensagem. Gente, a minha mensagem é que eu sou muito grata a toda a história e eu falo que toda a história, ela tem sim as pedras no caminho, tem os tombos que a gente leva, mas tudo isso é muito importante para formar quem a gente é e quem a gente deseja ser. A Jerusa, ela não está pronta, ela precisa melhorar em muita coisa, ela aprender quer sempre. crescer muito, ela quer fazer com que as pessoas que tá à volta dela cresça. Então eu acredito assim, tanto vendedora, tanto gerente, tanto lojista, aproveita cada oportunidade, cada tombo, que cada vez que É a um gente aprendizado. levanta, a gente levanta com um aprendizado, com uma experiência maior, um conhecimento maior. E eu falo que esse mundo nosso da moda é um mundo maravilhosamente linda. Não só pelo que a gente trabalha, Sim. mas pelas parcerias que No a gente contexto geral, constrói. exatamente. Sim, que nem a parceria que As nós... amizades, né, que a gente Sim. faz. Eu falo que o Atacado ele é uma grande família.
Ai, gente. Nós temos um presente para você também, né? Assim que remansinha aí para gostoso. nos passar em branco. E eu quero Seja agradecer. bem-vinda no nosso Sim. pod. E eu agradeço muito, eu fiquei muito honrada pelo convite. Como eu falei, eu tenho muito orgulho da nossa parceria. E eu, assim, eu falo e parabenizo muito o trabalho que vocês estão Muito fazendo. obrigado. A gente está sempre, como você disse, a gente também está sempre aprendendo, né? Todo dia é um sim. aprendizado novo. Jerusa, nós que agradecemos, nós só temos a agradecer por você estar aqui esse momento com a gente, né? Passar a sua experiência, essa visão, essa experiência que você tem. E realmente, como a Isa disse no começo, foi uma aula que nós tivemos aqui. Ai, Esperamos que verdade, vocês né? também tenham gostado, aproveite Sim. bastante. Já vamos deixar um recado aqui para vocês que ainda não se inscreveram na nossa página, se inscreva lá, compartilha, deixa um sininho e se inscreva nas nossas redes sociais também. Esse episódio tem um patrocínio Labjorca, Paraná Moda Park Shopping Atacadista e Loja da Loja Acessórios para a Loja. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que quem gosta de moda, de empreendedorismo, de liderança vai amar, Ai, né? certeza. Ouvir o nosso bate-papo. E se você sempre será bem-vinda aqui Ai, também. obrigada. A gente tem muito orgulho de ser parceiros tanto da sua, assim, de você, né? Quanto da marca. Da Cora Canela, né? E já ficou um convite aqui para você, numa oportunidade, vir aqui com a Suelen também, né? Ela Esse já bate-papo. sabe que ela tem que vir para cá. Ai, que Exatamente. bom. Vai ser uma aula também que, assim, ela é uma diretora fantástica e, assim, com conhecimento enorme. Eu espero que tanto eu quanto ela, a gente venha contribuir aí com as clientes de vocês. Legal, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, compartilhe, deixe o sininho lá e aguardem os próximos episódios.